Olá, sejam bem-vindos ao podcast Endireitando, com os alunos do primeiro semestre de Direito Noturno. Ana Carolina, Gabriel Monteiro, Igor Rodrigo, Karen Ruiz e Júlia Jala. Hoje iremos debater sobre o livro O Príncipe de Maquiavel. Para que a gente possa dar início à nossa entrevista, eu gostaria que os entrevistados falassem um pouco sobre quem foi Nicolau Maquiavel. Maquiavel, ele era secretário de Lourenço de Médici. Lourenço de Médici era diplomata, político e patrono de acadêmicos, artistas e poetas. Maquiavel, ele era filósofo, cientista político, escrevia peças de teatro, tendo outras obras sendo O Príncipe, a principal e mais famosa entre elas. E foi a primeira vez que um filósofo abordou a política de uma maneira verdadeira, de como ela era, e não como deveria ser no mundo ideal. Tendo em vista essa visão revolucionária sobre a política que o Nicolau Maquiavel teve, quais seriam os objetivos que ele aponta dentro da obra? O livro em questão, O Príncipe, é um presente para Médici, sendo o mesmo um manual, mostrando como que o governante deve agir de acordo com a população e os passos para além de manter seu poder em Florença, expandir, conquistando outros territórios. No decorrer do livro, Maquiavel utiliza muitos exemplos da história relacionados aos assuntos retratados, enriquecendo a leitura do livro. Como Maquiavel aborda a temática em sua obra? Além de utilizar vários exemplos da história relacionados aos assuntos retratados, ele utiliza a metáfora, como uma famosa que é do leão e da raposa, em que o príncipe ele deveria ser leão para aterrorizar os inimigos, ameaçá-los, e uma raposa que representava agilidade, inteligência, para se manter no poder. Ele também falava o que um príncipe ele deveria ter, que era virtude e fortuna. A virtude seria a virtude, a habilidade de governar, e a fortuna, a sorte, a oportunidade. Que não adiantaria ter fortuna sem a virtude e nem o contrário. Além disso, Maquiavel ele defendia que deveria sair da boca do príncipe as seguintes características: piedade, fidelidade, humanidade, integridade e religiosidade. Mas que o príncipe ele não necessariamente precisaria ter essas características, mas precisava aparentar, porque todos veem aquilo que aparenta ser, mas poucos sentem aquilo que você é. Então, a minoria nunca ganha da maioria. Então, ele defendia que o príncipe ele necessariamente precisava parecer essas 5 características para o seu povo. E, por fim, ele falava sobre a preferência entre ser temido ou ser amado, que o ideal seria ter os dois, né? Ambos, mas é muito difícil ter as duas características, ser temido e ser amado. Então era preferível que o príncipe fosse temido, porque conforme ele fala no livro, os homens eles têm menos receio de ofender a que se faz amar do que o outro que se faz temer. Mas vale ressaltar que o príncipe ele não poderia ser odiado. Nossos internautas estão perguntando aqui se vocês teriam alguma curiosidade aí a respeito da obra, fala pra gente aí. Sim, temos, por exemplo, a frase "os fins justificam os meios" não foi dita por Maquiavel. Essa frase ela não está no livro. Na verdade, isso é uma paráfrase da obra. E a outra curiosidade é o termo maquiavélico, que no senso comum ele está muito relacionado a algo ruim, depreciativo, diabólico e tudo mais. Só que na verdade, ser maquiavélico é ser estrategista, ser planejador e ter uma mente mais voltada para a arte de governar, para a política. Achei bastante interessante essa colocação de o termo maquiavélico ser ou não ruim. Acredito que isso divide opiniões, que, como diz o Maquiavel e como foi aqui abordado pelos entrevistados, havia uma brecha para o mal, entre aspas, para que ele fosse feito. Justamente como diz a paráfrase dos fins justificam os meios. Eu acredito que a partir do momento
que esse senso de planejador e estrategista começa a prejudicar o outro, volta para essa visão de que se tem popularmente de que ser maquiavélico é algo ruim. Por fim, o livro ainda causa um certo espanto ao ser lido, pois ele tem um conteúdo que rompe as regras morais da sociedade e nos deixa com os olhos abertos para a realidade política. E por mais que o livro tenha uma linguagem um pouco mais complexa, ainda assim não é algo incompreensível. Então, colegas, convido vocês a lerem O Príncipe. O livro é pequeno, tem menos de 200 páginas e está disponível na biblioteca da universidade. E pelo Senado Federal também, no site deles, eles disponibilizam o livro em PDF. Exatamente. Eu faço das palavras da Ana as minhas e convido vocês para que leiam o livro, uma vez que nos tempos atuais é de extrema importância ser conhecedor. Por mais que manipular e governar não seja o seu objetivo, como leitor e cidadão, é necessário que a gente saiba identificar essas características maquiavélicas nos políticos, que querem usufruir do povo e não servi-los, que, ao meu ponto de vista, é o verdadeiro papel de um príncipe, no caso, os governantes, servir sua população. Bom, esse foi o nosso bate-papo, encerramos por aqui e agradecemos a atenção de todos e a participação. Até mais!